É o primeiro abecedário que um filósofo clínico aprende ao longo do curso de formação. Se chamam submodos. Lembrem-se, o sujeito, ele habita no mundo. Ao longo da historicidade dele, ele vai percorrendo diferentes localizações no mundo e vai colhendo informações, seja na relação do sujeito com o mundo, seja na relação do sujeito consigo próprio. A este mundo nós damos o nome de base categorial, e a tudo aquilo que o sujeito colheu e que habita no sujeito, nós chamamos de estrutura de pensamento. Suas emoções, seus valores, suas crenças, sua representação de mundo, representação de si própria, dados sensoriais e outros infinitos elementos que nós organizamos didaticamente neste princípio em tópicos. A terceira etapa, então, que nós vimos são os submodos, que diz respeito ao modo como o sujeito lida tanto com o mundo em que ele habita, ou seja, se ele tiver um conflito com um amigo, com o chefe, com a esposa, como ele lida com este conflito. E também diz respeito aos modos como o sujeito lida com ele próprio, com a sua própria estrutura de pensamento. Quer dizer, se ele está triste, como ele lida com a própria tristeza, qual é o modo que ele tem de resolver os seus próprios problemas internos e os seus problemas no mundo. Por que esse nome submodo? Por que não usar apenas procedimentos clínicos ao invés de submodos? O professor Lúcio ele já nos colocou diversas vezes alguns motivos pelos quais ele escolheu utilizar a palavra submodo. O mais comumente colocado é que submodo significa um modo submisso a uma estrutura maior, que chamamos de estrutura de pensamento, ou seja, os procedimentos clínicos, os modos de ser, eles estão submissos à EP do sujeito, submissos àquilo que nele habita. Outro motivo, e não menos válido e nem invalidador do primeiro, é que submodo significa de baixo para cima, no sentido de que os procedimentos clínicos que a gente adota durante a terapia, eles não advêm de cima para baixo, como algumas terapias acreditam, ou seja, eles não advêm de um ser superior chamado terapeuta que sabe o que fazer, fluindo dele em direção ao partilhante, o qual deve ser submisso a estes modos de terapia. Não. Ele é um submodo, ele vem do partilhante em direção ao terapeuta. É o partilhante que ensina ao terapeuta os modos dele lidar com as suas próprias questões, é ele que ensina ao terapeuta como ele funciona e é ele que serve de base para toda a construção metodológica daquele caso em específico. Quer dizer, é uma metáfora que é um vice-conceito, mais precisamente, que basicamente transmite humildade. Em filosofia clínica, nós não temos a resposta para a resolução de nenhum problema. Nós aprendemos infinitas novas respostas com cada pessoa atendida. Cada pessoa é um novo mundo.